Bom dia, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma história. Bom, simbora lá para nossa história de hoje, mas não sem antes você deixar o seu joinha, deixar o seu comentário e, gente, me segue lá no Instagram, que lá eu tô colocando histórias inéditas para vocês. Sim, histórias de feminicídio, depoimentos de mulheres que já passaram por violência doméstica. Então segue lá, @DaniDelanos, que sempre tem uma história lá para vocês e tá bem interessante, até para abrir os olhos de muitas de vocês, né? Mas vamos lá. Oi, Dani, tudo bom com você? Comigo tudo jóia, amada. Espero que você esteja bem. Gosto muito do seu canal e sigo você desde Londres. A história é longa, mas vamos lá. Sou portuguesa, tenho 58 anos e tenho uma deficiência motora e ando com dificuldade, mas eu vivo bem com isso. Estudo solicitadoria e dentro do que eu consigo, eu sou muito independente. Bom, eu tinha um amigo de longa data, vou chamá-lo de Lobo. Nós nos conhecemos no trabalho há 12 anos. E ficamos amigos e confidentes. Sempre que falávamos no telefone, era mais de 3 horas de conversa. Eu sempre fui muito só, carente de amigos, de conviver com pessoas. Sou uma pessoa muito comunicativa e alegre. Acredito na bondade das pessoas e parto do princípio que estou sempre perto de pessoas do bem. Comecei a namorar o Lobo em abril de 2023, com 57 anos e ele com 55. Gente, vamos lembrar que eles eram amigos há 12 anos. Então ela já conhecia bem o Lobo, né? Ele era divorciado e eu solteira. Como eu me tinha metido em alguns perrengues, eu resolvi falar com a minha mãe e perguntar se eu podia trazer em casa para... Nossa, ela é portuguesa, né, gente? Então é um português assim difícil. Mas ela colocou assim: perguntei à minha mãe se eu podia trazer ele em casa para tirar o negativo. Eu acho que era para tirar a má impressão, né? Sei lá, que a mãe tinha dele. Ela já sabia que nós éramos amigos há muito tempo, mas minha mãe nunca soube quem ele era exatamente. Então ele foi almoçar lá em casa e minha mãe gostou muito dele. Nessa altura, com o conhecimento da minha mãe, nós fomos viver juntos. Em maio, como ele é evangélico, disse que não podíamos viver juntos e pediu para a gente se casar. Eu aceitei, mas com a condição da gente se casar em separação de bens. Uma vez eu morrendo e não tenho filhos, ele não herdaria os bens que ela tem, né? Contudo, eu ainda não sou herdada, mas ele recusou aceitar, apesar da minha insistência. Então, sempre tentando, até as vésperas do casamento, eu insisti para que a gente se casasse em separação de bens. Aí chegou uma hora que ele falou para ela assim, que se não fosse em comunhão de bens, ele ia embora. Então ela disse que a choradeira foi tanta que ela acabou cedendo. E hoje, Dani, eu estou muito arrependida. Minha família cortou os laços comigo e até hoje não falam comigo, exceto a minha mãe. A nossa história começou bem, mas logo a seguir Lobo desaparecia de casa. Às vezes ele ficava de 1 a 3 dias sumido. Eu de início chorava sem entender o que estava acontecendo. Ele não atendia o telefone, eu cheguei a procurar ele em hospitais, na polícia, até no IML ela chegou aí. Mas ele nunca estava em lugar nenhum. Então eu comecei a ficar irritada com aquilo, dele sumir, reaparecer e não falar nada. Então começaram as nossas discussões, gritos, porque além de tudo, ele bebia e gastava muito dinheiro. Ele gastou todas as minhas economias de uma vida, porque gastava muito, pois sempre ele estava devendo a alguém. E tudo que ele ganhava, ele gastava em vinho e cerveja. Resumindo, ele era um alcoólatra. Ele começou a me bater e a pancadaria era geral. Sempre que ele me batia, ele também apanhava.
Ele tentou partir-me um braço, quebrar um braço para me livrar dele. Eu mordi e arranhei ele. Bom, uma vez ele bateu na mãe dele, deitou a mãe dele no chão, empurrou a mãe dele no chão e machucou o braço dela. Meu Deus. Bom, ela inclusive que levou a mãe dele para o hospital. Então, claro, depois disso ele saiu de casa. Resumindo, Dani, procurei psiquiatras, alcoólicos anônimos, tudo quanto você pode imaginar, mas ele nunca quis se tratar. Até que, como ele me batia e bebia, depois eu vim saber também que ele se drogava. Cheguei a não ter dinheiro nem para comprar leite. Resolvi então vir embora praticamente com a roupa do corpo e voltei para casa da minha mãe. Deixei meus gatos com grande dor e tudo que era meu. Ainda choro quando eu penso nos meus gatinhos. Tínhamos comprado também um trailer para passearmos, pago por mim, claro. E o trailer, né, tava ainda no nome do vendedor quando ela saiu de casa. Aí o que ele fez? Jurandir, né? Vamos dar o nome dele, Jurandir. Passou pro nome dele e vendeu o trailer. Bom, Dani, agora eu estou divorciada, mas o pior aconteceu. Eu descobri que eu estou com o vírus do HIV. Eu ando fazendo tratamento e ando muito triste e sentida. Tenho que estar sempre no hospital e com psicólogos. Também tive que entrar num tribunal para o processo de divórcio, né? E dei uma queixa lá que ele vendeu o trailer deles. Às vezes eu sinto vergonha do que eu passei, foi tudo culpa minha, pois a minha família tentou me alertar. Mas o que mais me custa nessa história toda é a minha doença. Bom, é isso que eu queria desabafar. Um beijo, Alice. Bom, então vamos lá, Alice. O que eu achei da sua história aqui? Você é uma mulher de 58 anos, tá? Você começou a namorar esse cara, você já conhecia ele há 12 anos. Eu fiquei me perguntando aqui se vocês se conheciam pessoalmente, se era uma amizade virtual, porque eu já falei pra vocês que pela internet a pessoa ela é o que ela quer, né? Ela só mostra a parte boa. Porque assim, 12 anos de amizade, não é possível que você não viu que esse cara era um alcoólatra. Tipo, se você realmente tinha uma amizade com ele, de sair em turma, né? Então, assim, fica um pouco difícil de pensar como que você não viu esses sinais nele. Ok, pode ser também que de repente vocês não saíam tanto em turma, vocês tinham uma amizade mais de conversar, oi, tudo bem, né? Então você foi conhecendo ele mais a fundo a partir do momento que você se relaciona com ele. Aí você me falou que você morava com a sua mãe, né? E eu não sei se você é uma pessoa, eu não quero que você me entenda errado, tá? Eu não acho que nunca a culpa é da mulher, tá? Mas eu acho que talvez você tenha sido uma pessoa que talvez você não tenha tido muitos relacionamentos. Até porque você fala que teve que levar ele em casa, pediu permissão à sua mãe para levar ele lá, né? Claro, acho que você fez certo, porque se você mora com a sua mãe, não interessa se você tem 10, 20, 30, 40, 50 anos. Se você mora na casa dela, é a casa dela. Eu acho que você fez certo pedir permissão para levar ele lá, para tirar o quê? A imagem negativa que a sua mãe tinha dele. Então, de alguma maneira, alguém já tinha visto isso nele, né? Por isso que você fala que você se culpa por não ter enxergado. Às vezes, quando a gente está apaixonado, a gente está afim de uma pessoa, a gente costuma ignorar as partes ruins dessa pessoa. A gente não consegue enxergar as partes ruins dessa pessoa. Parece que o nosso cérebro, assim, ele só vai para a parte boa. É igual quando você tá num namoro, você sofre nesse namoro, sei lá, ou você é traída, às vezes você até apanha, sofre algum tipo de violência, ou psicológica, ou, né, violência mesmo física. E se você tá muito apaixonada pelo cara, o seu cérebro é incrível. Ele começa a arrumar 1000 desculpas que naquele dia o cara devia estar nervoso, coitado, ele perdeu o emprego, ou coitado, as coisas não estavam dando certo pra ele,
você começa a lembrar somente das coisas boas que aquela pessoa fez pra você, né? Como se a pessoa tivesse um dia ruim, ela tivesse o direito de sair batendo em todo mundo. Então, pode ser também que você ignorou durante esses 12 anos todos os sinais que apareceram pra você, por você ser talvez apaixonada por esse cara, tá? Aí você botou assim, em maio, como ele é evangélico, então assim, o cara se dizia evangélico ao ponto de não querer morar junto com você, mas sim querer se casar, porque ele achava que não era certo morar junto, e tinha que ser com comunhão de bens. Aí já era um sinal, assim, do tamanho do mundo que você ignorou, né? Por que que ele queria casar com você com comunhão de bens? Não era só porque Deus não queria, né? Que ele fosse evangélico, não queria que vocês morassem juntos, que vocês iam estar em pecado. Não, ele queria em comunhão de bens. Para quê? Para ele ter acesso aos seus bens, para ele ter acesso ao seu dinheiro. Como você disse aqui, ele gastou suas economias de uma vida inteira. Sabe que às vezes eu acho, gente, que quando a gente tem alguns relacionamentos na vida, é até bom a gente passar por umas coisas, às vezes uns perrengues, como diz o outro. Por quê? Porque aí a gente vai entender, quando chegar um cara desse na nossa vida, a gente já tá esperta. Porque se você não é uma pessoa que tem muitos relacionamentos ali durante a sua vida, é capaz na hora que esse camarada chegar aqui, você não notar logo as red flags. Então, eu não sei, ela não escreveu isso, mas eu acredito que a Alice foi mulher de poucos relacionamentos. Talvez ela não sabia lidar muito com isso. Então, você vai lá e cede, acredita, para não perder o cara, talvez para não perder ali esse cara que você nutriu uma paixão por ele por 12 anos. Você sabe que tá errado, mas você não quer acreditar que tá errado. Você quer acreditar que ele tá ali casando com você, porque realmente, né, na igreja diz o que é seu, o que é meu é seu, o que é nosso, e por aí vai. Bom, então o cara começa a sumir várias vezes. Por que você continuou com esse cara quando ele começou a sumir? Você ia em hospital, você ia no IML procurar o cara, aí ele reaparecia e ele te gritava com você, né? Bebia, gastava seu dinheiro. Eu até acredito que a Alice ficou com vergonha de terminar antes, eu acho. Porque como você casou, né, mais tarde, assim, com uma idade mais avançada, eu acho que você ficou com vergonha de contar para as pessoas o tipo que era o seu marido. Porque você disse que ele começou a te bater, né? Você falou assim que ele te batia e você revidava nele. Mas mesmo assim, não é o tipo de relacionamento que a gente quer, né? Você já viu ele jogar a mãe dele no chão. Gente, um homem que bate na mãe, ele vai fazer qualquer coisa com você, tá? Ele vai te matar, vocês podem ter certeza disso. E, infelizmente, ainda vinha o pior, que é você pegar uma doença. Isso eu falo sempre aqui no canal, gente. Esses homens que traem, aí vocês vão lá, perdoa, aí te trai novamente, aí você perdoa. Gente, a questão, além da traição, que eu acho, né, a traição com outra mulher, é trair a sua confiança. Porque normalmente, se você está num relacionamento com seu marido, eu acho difícil uma esposa usar camisinha com o próprio marido. Vai ser, né? Você confia na pessoa que você casou. Aí esse cara te passa o quê? HIV. Então agora, além de você ter perdido seus gatinhos, seu dinheiro, uma economia da vida inteira, você está fazendo um tratamento que, graças ao bom Deus, hoje em dia já é um tratamento avançado, mas lógico que é um tratamento, é uma doença de risco, né? E o trailer lá que vocês compraram. Então, Alice, a gente
quer te dar aqui, né, nosso apoio. E não tem muito assim o que a gente falar, porque ele já fez, né? Já tá tudo aí, já tá pronto. Mas eu acho que você fez certíssimo em sair desse casamento. Que bom que a sua mãe te recebeu de braços abertos, tá? Não se sinta culpada, não sinta vergonha, porque você acreditou naquela pessoa. Você acreditou no amor daquela pessoa, né? Todas nós aqui, pelo menos eu vou te falar que 90% já acreditamos no amor de alguém e a gente se deu mal de alguma forma. Eu tenho meu vídeo aí no canal, sofri violência doméstica, né? Quando eu achei que tinha achado meu príncipe encantado. Outras Alices aqui também sofreram violência doméstica, patrimonial, psicológica, né? Já tivemos Alices aqui que também foram contaminadas com o vírus do HIV pelos seus próprios maridos. Então, assim, você não é a primeira e nem será a última. Não se culpe. Eu sei que é muito difícil, tá? Mas não se culpe. Você, né? Infelizmente passou por isso, não tem... Continue, sim, no tribunal contra ele, dê queixa, leve esse processo até o fim. Eu não sei como aí em Portugal são essas coisas, mas que ele tem aí que te pagar uma indenização. Também não sei como vai ser isso, porque vocês eram casados em comunhão de bens. Então, assim, não sei como funciona essas leis, tá? Mas pense que o mais importante já aconteceu. Foi você sair fora deste relacionamento. Tá bom, Alice? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!